Quero compartilhar algumas coisas aqui com os irmãos. A gente ainda vai cear hoje. Tem alguns textos aqui que estão no meu coração, mas antes disso eu queria fazer uma leitura dos tempos em que nós estamos vivendo, à luz das Escrituras. O primeiro texto que eu quero ler é Joel capítulo 2, versículo 1. Abra comigo, vou pedir para projetarem ali. Joel capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler vários textos aqui. Joel capítulo 2, verso 1 diz: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Coloca aqui em James, por favor. Fazei soar o chofar, a trombeta, por toda a Sião. Dai o alerta, o som do alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Mike falou ontem sobre o espírito solene, aquilo que fundamenta o motivo pelo qual nós estamos aqui. Foi lançado um som, o som da convocação. E hoje eu quero avançar para o som do alarme. E som do alarme, gente, quando toca, significa que não tem muito tempo. E a gente precisa entender que a gente tem uma responsabilidade. A gente entende o quão distante estamos da vontade de Deus. A gente se arrependeu pelo fato de estarmos muitas vezes voltando a obras da carne e deixando a missão do Messias. Os dois motivos que o Mike citou, pelos quais nós, a igreja brasileira, a igreja no mundo, precisa se arrepender. E hoje eu quero trazer aqui uma ideia de urgência. Quero fazer uma leitura do tempo que a gente está vivendo, à luz das profecias, porque o Espírito tem me cobrado a comunicar. Eu sei que eu vou entrar em assuntos que são espinhosos, normalmente a gente não traz assim no momento de culto, mas eu preciso tocar. Eu estava há 3 dias tomando banho e eu ouvi o som do alerta, e o Senhor falou: se o atalaia, ele vê a espada chegando, ele não traz o alerta, todo o sangue derramado recairá sobre a vida do atalaia. Ezequiel 33, isso vocês precisam ter em mente. Nós precisamos assumir a responsabilidade como atalaias. Mais uma vez, a palavra de Yahweh veio a mim e ordenou: ó, querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes, quando sobre a terra eu trouxer a espada, e o povo da terra escolher alguém para ser seu vigia e atalaia. Quem foi escolhido para ser vigia e atalaia? Pode passar. E esta pessoa perceber a espada do juízo se aproximando da terra e tocar o chofar, a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes da terra. Então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar a sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Passa. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme, do chofar, trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim, será culpado da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouviu o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Verso 6. Contudo, se o atalaia não tocar o chofar, a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa terá morrido por causa da sua iniquidade. Todavia, esse todavia precisa ficar martelando todos os dias na nossa mente. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Eu ainda quero continuar no livro de Ezequiel, mostrando para vocês exatamente que dia nós estamos vivendo, para trazer um senso de urgência no nosso coração. E a minha oração é que isso traga um assumir da nossa responsabilidade como igreja, como atalaia, principalmente no nosso estado e na nossa nação. Abre comigo Ezequiel, capítulo 38, por gentileza. Ezequiel 38. E se você puder anotar, anote, para que você reflita, rumine essa mensagem.
eu vou expor algumas coisas aqui, irmãos, eu não quero descer de goela abaixo, eu quero que você ouça, discirna, se fizer sentido para você, deixa entrar no seu coração e deixa o Espírito ministrar. Se você acha exagero, amém, mas eu peço que você leve isso em consideração e reflita em cima disso. Ezequiel capítulo 38 é um texto que normalmente a gente não traz muito em dias de domingo, né, Léo? Eu quero ler com vocês uma profecia bíblica que ainda não se cumpriu. O texto vai falar sobre Gog. Gog é uma figura, é um homem, um líder da terra de Magog. Ou seja, não é Gog e Magog, é Gog da terra de Magog, um líder que figura o anticristo, o último anticristo da história. E esse líder, ele iria conduzir e estabelecer tropas em diversas nações, que em um momento na história vai atacar, sitiar Israel. Quem está comigo? Amém? Eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 6 por enquanto. E aconteceu que veio a mim essa palavra do Senhor: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Ezequiel, profetiza contra Gog. Nestes termos, assim diz Yahweh, o Senhor Deus: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincareis anzóis em teu queixo, e te farei sair, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. Quem está mandando Gog sair com todos os seus exércitos, cavalos e cavaleiros? O próprio Senhor. Todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Verso 5. Paras, Pérsia, e aí eu vou pedir para você colocar agora na revista atualizada e depois volta para King James. Persas, etíopes, você vê que ele condensou, Paras e Pérsia, agora volta. Paras, Pérsia, Cush, Etiópia, Put, Líbia, estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. 6. Gomer e todas as tropas, e Bet-Torgama, casa de Torgama no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. A Bíblia está falando que vai chegar um dia que Deus, ele vai liberar uma autoridade provisória a um líder do extremo norte de Israel, que vai estabelecer tropas em vários territórios do Oriente Médio. E uma hora ele vai atacar e sitiar a cidade de Jerusalém. E quem está dando essa autoridade provisória? Quem? Deus. É importante a gente entender isso, para que a gente não se escandalize com a forma do Senhor trabalhar. Quando a gente olha o livro de Esté, e a gente vê a figura do rei Assuero, que tipifica Cristo, Assuero, ele dá uma autoridade provisória a um homem, para perseguir o povo judeu. Qual o nome desse homem? Amã. Por que ele dá essa autoridade provisória? Porque estávamos falando de um tempo em que a nação de Israel estava completamente divorciada do Senhor. E a dinâmica de Deus trabalhar com uma nação, com um povo da aliança desviado, é permitir uma autoridade provisória, um líder que começa a afligir o povo, para que por meio dessa aflição, o povo se arrependa, volte ao Senhor e clame por justiça. Isso aconteceu na época do Egito. Deus levanta Faraó e ele chama de meu servo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, ele levanta Senaqueribe, ele levanta vários anticristos na história para afligir o povo da aliança em tempo de desobediência, para que a partir daí surja um clamor. Então, quando o povo clama e se arrepende, Deus ele abate aquela autoridade provisória e ele revela a força do seu poder sobre o seu povo. Quem está comigo? Verso 9, diz bem assim: então todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo a terra. Como é que uma tempestade se forma? É do nada? Sim ou não? O que tem antes de uma tempestade?
tem o quê? Nuvens, tem mudança de tempo, tem vento, tem respingo, daqui a pouco vem e o céu desaba. A gente precisa entender a maneira de Deus trabalhar e os testemunhos ao longo da história que servem de forma pedagógica para a maneira que Deus vai se manifestar nos tempos de hoje, no tempo do fim, no desfecho da história. E em todos os tempos, quando a gente olha a invasão de Nabucodonosor, não foi da noite para o dia. A invasão de Nabucodonosor, da figura de um anticristo, para gerar aflição no povo da aliança, para que a partir de então surgisse um clamor, e a partir desse clamor, Deus pudesse manifestar a força do seu poder, aconteceu em algumas bateladas, 3 invasões, até destruir o templo. Agora olha comigo, vamos voltar ao verso 8. Passados, a Bíblia fala quando que isso aconteceria. Então a Bíblia está usando o exemplo de um líder, extremo norte, da terra de Magog, extremo norte de Israel, que ele mobilizaria tropas em diversas nações no Oriente Médio, que uma hora avançariam contra Israel. E a Bíblia fala quando isso aconteceria. Olha só como a Bíblia é linda. Por isso que o salmista fala: Senhor, ensina-me a contar os dias, ensina-me a entender que dia eu estou vivendo. Porque por mais que a gente veja situações na Bíblia onde acontecem coisas inesperadas, 1 Tessalonicenses capítulo 5 fala que quando o Filho do Homem vier, ele virá como um ladrão, mas não para nós. Abra comigo 1 Tessalonicenses 5, verso 2 e 4, isso precisa estar claro na mente de todos. Depois a gente volta. Pois vós mesmos estáis bem informados de que dia do Senhor virá como ladrão à noite. Vai. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. 4. Entretanto, ele virá como um ladrão. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Para você ele virá como um ladrão? Ou virá como alguém que você já está esperando, com o coração preparado, com vestes preparadas, para receber o Cordeiro Santo do Senhor? Então vamos voltar a Ezequiel capítulo 38, verso 8. A palavra de Deus diz assim: o tempo, passado muitos dias, serás convocado às armas. Quem está sendo convocado às armas? Quem, gente? Gog. Por permissão de quem? De Deus. Quem está convocando? O próprio Deus. Daqui a alguns anos atacará uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita, contudo agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Isso daqui teve cumprimento na nossa geração. A palavra de Deus mostra para nós que em 70 depois de Cristo, o general Tito Romano, ele invade Jerusalém, ele destrói o templo, ateia fogo. Os judeus, boa parte, são dispersos nas nações, mas ainda permanecem judeus na terra, até que 139, na guerra de Bar Kova, Yeshua Bar Kova, a figura de um Messias naquela época, ele lidera um movimento que não dá certo. O povo colocou a expectativa no outro Messias. Faz comigo. E nesse tempo, o imperador Adriano vai e libera um decreto: não pode ter judeu no território de Israel. Dispersão completa dos judeus, 139 depois de Cristo. O povo fica disperso, o povo chega no ocidente, o povo habita a América do Norte, América do Sul, Europa, Portugal, foi tomada por judeus nos dias da dispersão. Quando que essa profecia fala de um tempo em que essa nação desolada e aflita voltaria de volta para a terra e ressurgiria com um exército de um vale de ossos secos? Quando que isso acontece? 1948, a ONU estabelece Israel como Estado novamente. 1950, Jerusalém se torna capital de Israel. Quanto tempo atrás? Vou deixar você fazer a conta aí. Agora abre comigo Mateus capítulo 24.
Mateus capítulo 24, sermão profético, quando os discípulos perguntam ao Senhor sobre o processo da segunda vinda, quais os sinais, e Ele nos dá uma chave para entendermos tempos e estações. 24, verso 32, diz assim: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o que o Senhor está falando? Olha, para vocês entenderem sinais, tempos e estações. A resposta de vocês, o desfecho da história, tem a ver com isso daqui. Aprendei com a parábola da figueira. Quando a figueira, ela for renovada, começar a dar novos ramos, folhas, começar a brotar frutos, sabei que está próximo o Isaías fala que a figueira é Israel. E estamos falando de um tempo em que a figueira foi renovada, 1948, 1950, cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 36, 2 capítulos antes desse texto que a gente leu. E aqui Ezequiel está renovando novamente aquilo que ele havia acabado de profetizar. Até aqui tudo bem? O texto diz, verso 34, olha só: com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração, ou seja, a geração que vir o processo de renovação da figueira em sua terra, folhas, um ramo com folhas e frutos, descendência, nação, filhos crescendo, um estado, civilização, sociedade voltando, paz, segurança, não passará essa geração, essa que vira essas coisas. Agora, abre Salmo de número 90, verso 4, por gentileza. A palavra diz, eu não vou ler o verso 4, você vai pular para o outro. Verso 4 já está aí, verdadeiramente, não é esse, pode passar, deixa eu abrir aqui. Eu acho que é o verso 8, coloca no 8, por gentileza. Não, deixa eu abrir aqui que eu tenho marcado. Salmos 90, a palavra de Deus diz: verso 10, coloque para mim. De fato, os dias da nossa vida chegam ou no máximo, muito lucro, 80. Se o Senhor está falando na profecia de Ezequiel 38, que iria ter um retorno de Israel para a terra. Mateus capítulo 24, Jesus está respondendo aos discípulos quando os sinais quando a profecia iria se cumprir. E ele aponta para a figueira, ele aponta para esse cumprimento profético, 1950, e fala que não passaria essa geração. A gente está falando de que intervalo? A Bíblia explica a própria Bíblia. 1950 mais 70, gente. 2020. Pega a margem à direita. Mais 80, gente. Você pode estar pensando, estamos fazendo conta? Sim, a palavra de Deus diz. Atos capítulo 1. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, é nesse tempo que irás restaurar o reino a Israel? Jesus ele responde: não compete a vocês saber tempos e estações. Daniel capítulo 12, Daniel ele recebe uma série de visões e profecias. E Daniel pergunta, quando essas coisas irão acontecer? Deus ele começa a dar sinais, intervalos, e ele fica afobado querendo conhecer tudo. Abre comigo Daniel 12. Daniel 12. Eu preciso expor essas coisas para criar um senso de urgência no nosso coração. Daniel 12. 12 verso 4. 3 e 4. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e prática da justiça serão como estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro até um tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte ao outro, o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Olha só o que diz no verso 10 agora. Muitos serão colocados à prova,
e assim serão joeirados. Sabe o que é joeirado? É peneirado. Está falando de um processo onde está todo mundo misturado, semente ruim, semente boa, trigo, joio. Ele vai peneirar, e ele está começando a peneirar a sua igreja. Ele está peneirando o movimento de oração no mundo. Ele não vai deixar que nenhuma edificação fique estabelecida sobre um fundamento que está cheio de esterco, cheio de prostituição. E o texto está dizendo: serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvidos a essas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, estes entenderão. Olhem para a figueira. Agora eu quero voltar no verso 6, para vocês entenderem o que está acontecendo. A palavra de Deus, ela se cumpre de maneira progressiva. Verso 6, de Ezequiel 38. Eu quero mostrar para vocês que estamos no período em que essa profecia ela pode se cumprir. Por quê? Porque já se cumpriu o retorno da terra, o retorno de Israel à terra. Agora o verso 6. Gomer, vai no 5, por gentileza. Paras, Pérsia, na outra versão você viu que já começa pela Pérsia, porque é o mesmo território. Pérsia, Cush, Etiópia e Put, Líbia, estarão na companhia deles. Está falando que nesse processo de estabelecer tropas, a primeira nação que aparece em tela, qual é o nome? Pérsia. Até 1935, Pérsia foi chamada de Pérsia. Depois de 1935, Pérsia passou a ser chamada de Irã. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca, depois dessa profecia de Ezequiel, nunca houve um conflito de Irã com Israel. Eu estudo geopolítica, eu fico estudando pelos youtubers, eu gosto de ler também sobre geopolítica. Ele falava assim: é impossível Irã atacar Israel, pela distância, pela rede de proteção, não tem como. Eu falei: a Bíblia diz o contrário. Quem estava no seminário de Esté, no ano passado, quando no momento da ministração eu falei: olhem para Israel, daqui a alguns meses vocês vão ver a terra sendo atacada. Aconteceu ou não aconteceu? E eu não sei se você se lembra, mas o ataque de 7 de outubro de 2023 foi por um povo chamado Hamas, patrocinado por Irã. E agora, depois de não sei quantos anos dessa profecia, 14 de abril de 2024, Irã ataca a nação de Israel. Nós estamos em dias de cumprimento profético. Nós estamos em dias onde a profecia, o Senhor irá cumprir toda a visão e toda a profecia. E isso precisa mexer com tudo dentro de nós. Isso precisa trazer um senso de urgência, porque não há mais tempo para perder tempo. Isso precisa mudar a forma que a gente se relaciona dentro de casa, a forma que a gente se relaciona com pessoas, no trabalho, a forma que a gente pensou e pensa culto. Isso tem que afetar tudo. E o Senhor, Ele quer estabelecer nesses dias um grupo de resistência a toda a apostasia que se levantou na terra. Para fechar essa parte aqui, eu não sei se você sabe, mas o Irã, patrocinado por alguém, trabalha com proxies. São procuradores espalhados em vários países que estão citados aqui. Hamas, em Gaza, a gente tem os Houthis no Iêmen, a gente tem Hezbollah, que é Irã, que está dentro do Líbano. Então nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos e ainda queremos brincar de fazer culto. A gente está vendo a profecia acontecer diante dos nossos olhos e a gente quer continuar a viver nas nossas mesmas práticas. Ezequiel capítulo 4, e aí eu vou chamar um ator aqui para mim, deixa eu ver, vem cá, Luquinhas. Vem cá. Ezequiel capítulo 4.
Se você puder deixar sua Bíblia aberta e anotar, ler nos dois, ler em outra versão. Ezequiel capítulo 4, Ezequiel, no final do capítulo 3, Ezequiel está com a língua colada. Você vai ficar em silêncio, Ezequiel. E eu vou te ensinar a pregar uma mensagem mudo. E ele começa a falar no capítulo 4. Agora, pois, filho do homem, pega um tijolo. Alguém tem um tijolo? Tijolo. Esse tijolo é bom, que representa Jerusalém. Você vai, deixa eu preparar um campinho aqui para você gostoso aqui. Ele fala, Ezequiel, pega um tijolo, coloca no chão. Sitia esse tijolo, como se fosse o cerco de um exército inimigo em Jerusalém. Agora você vai se deitar, olhando para esse tijolo, para essa cidade sitiada. Vai se deitar pelo lado esquerdo, então é melhor desse aqui. Vai lá, deita. Olhando para esse tijolo, retinho. Olhando para o tijolo, para vocês entenderem a profecia. Agora você vai pegar uma tábua de assar de ferro, e você vai se colocar, vai colocar ela entre você e o tijolo. Quem tem uma tábua de assar de ferro? Cadê as mulheres? Está aqui, uma tábua de assar de ferro. Não vai dar para ficar em pé, mas está aqui. Está gravando, gente, espera aí. Vou babar aqui com a gravação. Me dá uma tábua, está aqui, uma tábua de assar de ferro. Tábua de assar de ferro. Vocês estão vendo aqui Ezequiel. Sabe qual é o nome? Qual o significado de Ezequiel? Força de Deus. Repita comigo, força de Deus. Cidade de Jerusalém, cidade santa. A cidade cujo povo da aliança havia apostatado da fé. E nesse tempo o reino estava dividido. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, 10 tribos. Reino do sul, Judá e Benjamim. Ambas adulteraram, ambas traíram o Senhor. E o Senhor está comunicando com um cara que está mudo, não está falando, e está separado, alguém que está olhando o que está acontecendo, e por um determinado período de tempo, ele não vai poder agir para manifestar a sua, qual é o nome de Ezequiel? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí o Senhor, ele vem com o juízo. Ele fala, primeiro no verso 3, que a cidade, ela estaria sitiada. Verso 4, deita-te então, o que eu acabei de falar, sobre o teu lado esquerdo, e lança-te sobre ti mesmo toda a malignidade da nação de Israel. Tu carregarás a iniquidade dela durante o número de dias em que estiveres deitado sobre o teu lado esquerdo. Determinei que o tempo e os anos da maldade do povo sejam contados em dias, o tempo de cada ano de juízo, contado em dias. Isto é, durante 390 dias, levarás sobre ti toda a iniquidade da casa de Israel. Deus estava levando Ezequiel a sentir as dores que o coração dele sente, por ver um povo que se apostatou da fé. A tábua de assar de ferro está mostrando que ele está vendo tudo, mas ele não pode agir. Por quê? Porque esse povo está num tempo de receber o juízo pela sua desobediência. Está entendendo até aqui? E ele fala, quando você terminar, ele fica 390 dias, equivalentes a 390 anos de juízo. Depois dos 390 dias, tem descanso não, você vai virar para a direita e você vai ficar mais 40 dias pelo pecado de Judá. Por quê? Porque Judá, em comparação com o reino do norte, pecou menos, juízo menor. Mas nós temos um tempo, ele ficou 430 dias deitado. Agora vamos lá. A palavra de Deus, ela fala que o ponto de partida para esse período de juízo, a qual Deus estaria vendo tudo, sentindo a dor, sem poder atuar, 390 anos, Reino do Norte. E ele coloca um marco, a partir de quando isso começaria, verso 7, Ezequiel, coloca aí, Ezequiel, volta pois o teu rosto para Jerusalém sitiada, e com o teu braço descoberto, profetiza contra ela. Sabe quando aconteceu a invasão de uma figura de anticristo, a primeira invasão de Jerusalém na história? Escreve aí no seu caderno, 701
antes de Cristo, por meio de um homem chamado Senaqueribe. Esse cara lidera um exército de 185 mil inimigos que sitiam Israel, estavam prontos para destruir Israel, se não fosse Deus enviando um único anjo que destrói pela sua espada 185 mil inimigos de uma só vez. Figura daquilo que ele vai fazer no tempo do fim, no dia do Senhor. Ele vai revelar a força do seu poder. Agora, quanto tempo que eu falei de juízo do Reino do Norte? Quantos anos? 390 dias, a partir de 701. Te pergunto, Reino do Norte se arrependeu da sua malignidade? Sim ou não? Então vem comigo para Levítico 26. Levítico 26, verso 18. Levítico 26, verso 18. Eu quero te dar ideia de tempos e estações. 26, verso 18. Lê comigo todo mundo. 1, 2, 3. Espera aí, se eu estabeleci um tempo para juízo em função da desobediência, expira esse tempo e o povo não se arrependeu, aquele tempo de juízo, o que acontece? Tá bom, vamos entender profecia bíblica. Pega aí sua calculadora e faz a conta comigo. Do tempo. 390. Estou falando sério. 390. Vezes 7. 7 vezes mais. 2.730. E quando que foi o início que eu falei? Da invasão? 701. Se é antes de Cristo, eu tenho que diminuir. 2.730 menos 71, mais 1, que é o ano 0. Eu vou dar o tempo em que esse juízo expira. O tempo em que a força de Deus, Ezequiel, está deitada, separada por um muro de ferro. Mas vai chegar um momento que esse tempo vai expirar. Qual é o tempo que deu na conta? Tá, o mesmo que a gente tinha feito de Mateus capítulo 24. Por que Deus vê todas essas coisas acontecendo com a sua terra? E Ele não revela a sua força? Porque Israel, o povo da aliança, ainda não se converteu ao Senhor. Mas vai chegar um dia, e esse dia está chegando, que esse tempo vai expirar. E da mesma forma que aconteceu no reinado de Senaqueribe na Síria, no reinado de Ezequias, vai acontecer ao final desse período. E aí eu quero jogar a responsabilidade para nós. Se a nação de Israel, ela precisa corresponder à mensagem, o povo judeu depende da igreja gentia, madura para pregar o evangelho, para cumprir a missão do Messias, até que o evangelho chegue e provoque uma multidão de almas convertidas ao Senhor em Jerusalém. Pode passar? Pode passar, mas se a Bíblia dá marcos, tempos e estações, nós precisamos levar isso em consideração. Agora eu te pergunto, o que isso muda na sua vida? O que saber? 2030? Possível ataque? Um avanço agora pela Pérsia? Pelos grupos proxies do Irã? O que isso está apontando para nós? Está apontando que não basta apenas a gente chorar e proferir os motivos pelos quais nós desobedecemos o Senhor. É necessário que assumamos a nossa responsabilidade. Porque vindo a espada, se a gente não ressoar o shofar e alertar e cumprir a nossa missão, esse sangue recairá sobre a nossa mão. Quando Daniel, capítulo 9, Daniel 9, abra comigo Daniel 9. Vocês estão entendendo, irmãos? Está fazendo sentido? Eu sei que é um assunto espinhoso, que tem muitas divergências. Eu não estou aqui falando de retorno antes, depois, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de tempo de tratamento com Israel e o que nós precisamos entender para que façamos parte de um processo de arrependimento, onde o povo judeu vai gritar, Baruch, Rabá, Beshem Adonai. E eles vão ver o Senhor voltando,
em poder e grande glória. Ezequiel, a força de Deus vai ser manifestada novamente na terra. Quando Daniel estava estudando as profecias de Jeremias capítulo 29, ele vê uma data, o Senhor fala, 70 anos, o povo vai ficar cativo na Babilônia. Ao final desses 70 anos, eu vou mobilizar e levantar o meu povo para que volte a Jerusalém, para restaurar Jerusalém. Daniel capítulo 9, Daniel ele olha para o relógio, ele vê que já estava chegando perto dos 70 anos, e ele fala, peraí, já estamos chegando no final, era para ter um povo preparado já para migrar para a terra. Mas o que estava acontecendo com os judeus? Estavam confortáveis na Babilônia. Os judeus já tinham estabelecido casa na Babilônia, já tinha gerado descendente na Babilônia, já tinha criado comércios, o povo já tinha enriquecido, o povo estava vivendo um estilo de vida de comer e beber, comprar e vender, plantar e construir, e Daniel ele está olhando o relógio profético, e ele se desespera, e ele vê, o povo não está preparado, estamos atrasados, e é esse senso de urgência, é esse desespero de Daniel, que faz ele ficar sem comer, que faz ele ficar, focado naquilo que o Senhor estava falando naquele tempo. Muitas vezes a gente idealiza jejum, a gente idealiza uma série de coisas. Daniel está desesperado, e como resposta a esse desespero e esse senso de urgência, ele jejua. E a palavra de Deus diz, Daniel capítulo 9, verso 20, falava eu ainda em oração, quando ele entende que estava prestes a se cumprir a profecia e o povo ainda não estava preparado. Esse cara se veste de pano de saco, esse cara joga cinzas para machucar o seu corpo, para sentir a dor de Deus por ver um povo não preparado, não habilitado para o cumprimento. Um povo que estava acostumado a fazer culto nas suas sinagogas na Babilônia. Um povo que estava buscando a igreja, buscando o Senhor, buscando um Deus, para que esse Deus cooperasse com o seu projeto de felicidade, e não para render a vida ao Senhor. E esse cara jejua, esse cara confessa, esse cara suplica, e ele está suplicando aqui no verso 20, falava eu em oração e súplicas, confessando o meu pecado que fizemos ontem, confessando os pecados do meu povo, colocando minhas petições diante de Yahweh, meu Deus, em favor do Monte Santo. E é por meio desse estilo de vida que ele adota, de assembleia solene constante, que Deus envia um mensageiro chamado Gabriel para esclarecer, para trazer clareza para esse homem que buscou sabedoria. Daniel capítulo 10, Daniel ele tem uma visão, e ele está consternado, desesperado, e ele fica dias sem comer, ele fica 21 dias, muitas vezes a gente fala, não, vamos jejuar 21 dias, aí todo mundo postando nos stories, que comeu aquele prato de salada e tal. Daniel, quando ele soube do que estava acontecendo, que estava perto, ele se dispõe a se humilhar diante do Senhor, ele se dispõe a rasgar suas vestes, e quando ele se dispõe, Deus envia novamente Gabriel, para vir e explicar a visão a Daniel, só que acontece algo, nesse tempo, a palavra de Deus diz no capítulo 10, que o príncipe da Pérsia, o principado sobre esse entra em conflito com Gabriel, para impedir Gabriel de chegar a Daniel, para esclarecer a visão. Ao final dos 21 dias, o anjo Gabriel é liberado, por quê? Porque ele diz que Miguel, o principado de Israel, estamos falando de principados e potestades, vocês estão entendendo? Ao final de 21 dias, Miguel, ele vem em meu favor, para guerrear contra a Pérsia e os seus reis, potestades. Então, Gabriel, ele pode chegar a Daniel para explicar a visão. Irmãos, eu acredito que o que o Senhor começou no ano passado, mobilizando a igreja inteira no mundo, em oração, jejum, súplicas
isso provocou um abalo nos céus, e uma ira se levantou no mundo espiritual, Pérsia, e essa ira, ela se precipitou para a dimensão física, e nós estamos vendo agora um ataque, querendo impedir os propósitos do Senhor. Qual é a resposta que como igreja você precisa dar? Porque se a resposta de Daniel foi jejum, pranto, clamor, súplica, eu acredito que é nesse estágio que a gente precisa entrar e permanecer. Não é um dia de assembleia solene. Acabou um dia de assembleia solene, acabou as nossas programações onde a gente se junta para fazer os nossos banners. São dias de chorar, são dias de lágrima, são dias de nos arrependermos de cumprir a missão. O que compreender tempos e estações afeta a sua vida, porque não é possível a gente sair de mais um culto, sair de mais uma reunião, e a gente voltar a reconhecer que a gente não fez isso, que a gente não fez aquilo, que a gente não tem devoção, que a gente não sei o que. A igreja precisa amadurecer. Nós precisamos de fato clamar ao Espírito Santo, ao Espírito que nos ensina toda a verdade, ao Espírito de graça e súplicas, ao Espírito de poder, que derrame da sua glória, que nos transforme por completo. Nós precisamos da glória. Pastor Emerson falou isso daqui, não tem como vivermos sem a glória. Quem já pisou no santo lugar, quem viveu a fusão de céu e terra, como muitos aqui viveram no ano passado, não consegue mais viver em outro lugar. Viver em outro lugar traz frustração, viver em outro lugar gera frieza, não tem como mais. E eu acredito que o Senhor, nas suas sagradas escrituras, Ele nos deu guias, que a gente precisa, por isso que eu pedi para vocês sentarem mais perto, e eu quero que vocês falem, levanta a mão, fala assim, pastor, eu acho que é isso também, queria complementar, não pode ser só monólogo. Uma das coisas que eu tenho mais ficado desesperado nesses dias é saber, o que você está entendendo? Não é o que eu estou entendendo, o que eu estou entendendo está claro para mim, e às vezes eu posso pregar 10 vezes, a gente pode se juntar em conferência 20 vezes, e os irmãos ainda não compreenderam. Então está na hora da gente sentar, e fazer como Esdras fez. Ele estava no palanque, explicando e lendo a Torá, e tinha homens espalhados do povo, perguntando, você está entendendo? O que você não está entendendo? Está na hora da gente preparar, de verdade, sabe, núcleos proféticos espalhados na cidade, espalhados no estado, um grupo de resistência à apostasia, homens que não vão se dobrar a Baal. Ah, Lucas, você está aí ainda, 390 anos, vai lá, agora que eu vi que você está aí, obrigado, gente, você encarnou a mensagem. Ele estava tão quietinho, por quê? Porque Deus tinha selado a boca dele, né? A língua está no céu. Lucas, a partir de agora você é Ezequiel, a força de Deus. Então eu acredito, entendendo que nós estamos no desfecho da história, e que não dá tempo mais para perder tempo. Quando Paulo diz remir o tempo, isso não é brincadeira, isso precisa afetar a nossa programação, as nossas programações como líder de igreja, precisa afetar tudo. E eu acredito que o Senhor, Ele deu uma chave para nós, nos dias de Elias. Se Elias é um modelo de precursor, que Malaquias cita, que vai anteceder o retorno do Senhor, e virá Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja mais ferida com maldição. Eu creio que a igreja precisa se debruçar nesses 3 anos e meio iniciais e nos 3 anos e meio finais da vida de Elias. E eu quero aqui começar isso. E aí, os meus amigos pastores,
eu quero encorajar vocês a debruçar com suas comunidades sobre a história de Elias. Eu sei que vocês já fazem isso, mas eu quero citar alguns pontos aqui. Abra comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Quem está comigo? Primeira Reis, capítulo 17, diz bem assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahweh, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Até aqui, no momento desse bate-papo, nós falamos sobre senso de urgência. Eu quero a partir daqui extrair das Escrituras verdades práticas que vão nos dirigir, direcionar a viver os próximos anos, a viver talvez a última semana de Daniel. Então, esse texto que a gente leu fala da vida de Elias. Elias, ele surge num tempo em que Acabe reinava sobre Israel. Acabe foi o 7º rei de Israel. E esse cara, a palavra de Deus diz que ele faz coisas abomináveis diante dos olhos do Senhor. Toda a nação de Israel havia se corrompido. E para piorar as coisas, esse homem se casa com uma mulher que era filha de um sacerdote, filha de Et-Baal, um sacerdote de Baal, que pega o nível de malignidade possível em uma geração e a leva para o ápice, como nunca antes na história. A palavra de Deus diz que eles fazem algo que é abominável aos olhos do Senhor e estabelecem uma falsa religião. Sabe o que é Baal? Ela era filha de um sacerdote de Baal, e ela estabelece vários templos. Tinha o templo do Senhor e tinha as sinagogas dedicadas a Baal, os templos de Baal espalhados na cidade, e ela estabelece 450 profetas de Baal. Você sabe o que significa Baal? Baal não é um nome específico de um Deus. O nome Baal significa Senhor ou marido. Diga comigo, marido. O povo de Israel começou a se relacionar com os povos cananeus da vizinhança, 5 povos cananeus, cada um com seus deuses. O Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus do clima, o Deus disso, o Deus daquilo. E para a gente não desagradar nenhum Deus, vamos trabalhar na pluralidade e chamar todo mundo de marido. Essa mulher, ela faz algo tão perverso. Em Jeremias capítulo 19, verso 2, fala que nos templos de Baal, crianças, elas eram sacrificadas para que os pais tivessem sucesso nos seus projetos de felicidade. Tanto que no último versículo, que antecede o surgimento de Elias, olha só o que acontece, verso 34. 16, verso 34. 1, 2, 3 e... Não foi, foi. Durante o seu reinado, Riel de Betel, Riel de casa de Deus, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito, Abirão, e quando conseguiu estabelecer as portas da cidade, seu filho caçula, Segube, morreu, conforme fora determinado pela palavra que o Eterno havia proferido por intermédio de Josué. Josué havia proferido que quem reedificasse Jericó seria maldito. 400 anos depois, tem um cara que mora na casa de Deus, e ele está decidido a reedificar algo que o Senhor amaldiçoou, à custa de quem? À custa dos seus filhos. Está falando de uma geração cujos pais estão mais preocupados com si mesmos do que com a preparação dos filhos. Vocês estão entendendo? E como se não bastasse, essa mulher é tão perversa, ela não queria ver as pessoas adorando ao Senhor, elas não queriam ver os profetas profetizando, e ela lança um édito de perseguição aos profetas do Senhor, que são destruídos. Se não fosse por Obadias, que selecionou 10, protegeu 100 profetas, dividiu em 2 cavernas, 50 e 50, e protegeu a pão e vinho com os seus próprios recursos, os profetas do Senhor teriam morrido.
Então, recapitulando a história, primeira coisa, a gente está falando de uma geração onde os pais estão edificando às custas dos filhos, entregando seus filhos nas fogueiras, entregando seus filhos ao acaso, e a gente logo se lembra do aborto, o como as nações estão avançando na aprovação do aborto, na 14ª semana, só que a gente se esquece que José e Maria se esqueceram de Jesus dentro da onde? A gente olha para a sociedade, o avanço da malignidade, mas a gente não entende que o que está acontecendo lá fora é um reflexo do desvio, da apostasia, do nosso coração. José e Maria esquecem Jesus dentro do templo, que estavam apegados a serviço, estavam mais preocupados com servir o Senhor do que preparar a próxima, proteger a próxima geração. E quantos de nós estamos tão apegados a serviço, tão apegados a atividades, que estamos esquecendo e delegando nossos filhos para o ministério infantil e não assumindo a responsabilidade? Se queremos nos preparar para a última semana, precisamos dedicar tempo para preparar os nossos filhos, porque a profecia de Joel é: os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e filhos e vossos filhos, filhas profetizarão. Os filhos só vão profetizar aquilo que os pais estão vendo e aquilo que os avós sonharam. E é nossa missão garantir que eles profetizem da forma correta. Segunda coisa que a gente vê aqui é que essa falsa religião, ela estava associada a quê, gente? Jezabel e Acabe eram o quê? Política. Nós vemos aqui uma falsa religião que estabelece a mesa de Jezabel, com 400 profetas de Azerá, profetas que não estão preocupados em profetizar e discernir o coração de Deus e trazer revelação ao povo, mas estão preocupados em comer e beber, extrair da política o seu próprio benefício. Influência política, controle e manipulação. Num tempo em que Elias está jejuando, tem um povo comendo, bebendo e se abastando. Essa mulher, ela pega esses profetas e ela persegue, tanto que Elias se achava o último na história. A voz profética estava em silêncio. Aqueles 100 homens estavam trancados na caverna, frustrados com medo de Jezabel. Irmão, Deus está levantando uma voz profética genuína nesses dias e não vai ficar dentro da caverna. Amém. Homens que foram chamados para esse tempo, como Esther, não podem se negar a se colocar na presença do rei, diante do rei para clamar pelo seu povo. Não dá para ter corrupção mais, meus irmãos. Precisamos nos colocar diante de Deus. Deus fala por meio de Mardoqueu a Esther: Esther, você pode até se negar. Se você se negar, eu vou levantar outro no seu lugar. Mas ai de ti e da sua casa. Será que não é que você foste chamada para esse tempo? E Esther, ela corresponde à voz do Senhor. E ela fala: se perecer, pereci. Vamos lá, gente. Não há mais tempo para ficar com medo de Jezabel. Não há mais tempo para ficar tolerando a voz dos profetas de Azerá. Azerá é conhecida como a esposa de Deus, a noiva de Deus. Está falando de uma falsa noiva. Está falando de profetas que não estão ouvindo o Senhor e preparando a noiva para cumprir a grande comissão, mas estão preparando uma falsa noiva. Uma noiva que vem para obter favores, uma noiva que vem para entregar o seu dízimo, e se eu não tiver tempo de mesa o suficiente, ou alguém que gaste tempo comigo, eu vou sair daqui, porque eu quero ser suprido. Dias de uma igreja apóstata. Então Elias está numa situação em que ele vai até Acabe. No capítulo 17, e verso 1, ele fala: Acabe, vocês se desviaram da presença de Deus. Vocês se desviaram do caminho do Senhor. Não vai chover por 3 anos e meio. A palavra de Deus diz: em 3 anos e meio. Lucas fala: não chove em Samaria. Nesse tempo, Elias é chamado a ir para o ribeiro de Querite
E enquanto a nação inteira está passando por falta de água, fome, tem profeta sendo sustentado por Deus no ribeiro. Enquanto tem uma geração vivendo em sequidão, em confusão, em apostasia, tem profetas assentados no ribeiro de Querite, sendo abastecido por um Deus que não deixa faltar. Enquanto o mundo inteiro tinha apostatado, tem profetas que estão saindo e entrando na casa da viúva para multiplicar azeite. Tem profeta se deitando sobre o filho da viúva que morreu. Boca com boca, nariz com nariz, olho com olho. Está falando de um movimento de compaixão. A igreja cumprindo a verdadeira missão do Messias. Mas chega ao final desses 3 anos e meio, chega ao final desse período, enquanto Elias, como a figura profética de um restaurador, está aprendendo aos pés do Senhor, bebendo de uma fonte fresca, sendo alimentado pelo Senhor, a nação não consegue compreender que a causa daquele juízo era a apostasia e desobediência. A nação vê aqueles 3 anos e meio de juízo, sem água, sem alimento, animais morrendo, pessoas morrendo, um caos. E aquele povo não conseguia entender que tudo que eles estavam vivendo era fruto de um divórcio do Senhor. O que te lembra 3 anos e meio? Sabe qual foi a primeira Assembleia Solene que a gente fez aqui e alguns nem estavam aqui? 22 de abril de 2021. A gente fez a Assembleia Solene no ano passado, 22 de abril de 2022, de outubro de 2023. Estamos fazendo a terceira aqui. Entre a primeira Assembleia Solene, nós tivemos um evento no mundo, um juízo da paz do Senhor chamado Covid. Da mesma maneira que Deus, Ele olha para a nação de Israel, na época de Acabe, e fala assim: vocês adoram o Deus do clima, que dá uma boa fertilidade? Vou tocar no clima, sem chuva. Ele está falando para nós: vocês admiram tanto a saúde de vocês? Vocês dão tanto valor ao físico de vocês, ao bem-estar de vocês, à vida de vocês? Você consegue entender? Da mesma forma que o Senhor fez no Egito, Ele fez na época de Elias, e Ele está fazendo na nossa geração. E mesmo assim, passando esses 3 anos e meio, ao final desse período, foi o tempo em que a igreja mais cresceu em idolatria, depositando a expectativa de um Messias em outro Messias que não o Senhor. Eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que o nosso coração não queria quem está atual, mas o fato é que a igreja apostatou da fé. E Elias está chegando nesse final desses 3 anos e meio e está olhando, gente, o povo não consegue perceber. O povo acha que está, pelo fato de estar indo ao templo, oferecer o seu sacrifício, que está tudo bem. Você falou hoje, às vezes a gente acha que por estar cantando, a gente está pregando, está ouvindo, a gente acha que está vivendo. A gente acha que por estar crescendo em conhecimento, que a gente está vivendo aquilo que a gente prega. Passa ano e entra ano, a igreja está a mesma coisa. E isso está acumulando ira. Então, Elias, ele chega diante de Acabe, e ele fala: vou ter que fazer um teste. Por quê? Porque parece que está tudo igual, não tem distinção. O povo acha que está no caminho correto. Vamos fazer o seguinte: chama o povo todo aqui no Monte Carmelo, e aí junta os 450 profetas de Baal. Olha só o texto, vou ler com você. 1 Reis, capítulo 18. Diante desse desafio, verso 20. Diante deste desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis as suas pernas?
Se Yahweh é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Em outra versão diz, coloca a outra versão por gentileza, 18 verso 21. Então Elias se chegou ao todo o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear ou claudicar? É pular. Pensamentos, aqui no original, o nome é perna. Até quando vocês vão pular em duas pernas? Ora estão adorando o Senhor aos domingos, ora estão adorando aos seus próprios projetos, seus sonhos, desejo de felicidade, carreira, entre os domingos ou até nos domingos. Até quando vocês vão ficar lá e cá? Ele está falando: olha, se Baal é Deus, seguem ele. Agora, se o Senhor é Deus, segui o Senhor. Então ele está colocando aqui um checkmate no povo: olha, chega de ficar brincando. Se vocês consideram que Baal é Deus, vão seguir ele. Agora, se vocês consideram que o Senhor é Deus, o sigam. Por isso está na hora, gente, da gente parar com mensagens que massageiam o ego da igreja. É hora de chamar para a responsabilidade. Vocês querem servir Baal, vocês querem servir ao ventre de vocês e não amadurecer? Sigam. Agora, se estamos em comum acordo que o Senhor é Deus, nós vamos nos gastar para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Um tempo em que temos muitas casas de oração, muita gente orando, mas nem toda a oração ela recebe uma resposta da parte do Senhor. E aqui a gente vai entender o porquê. Elias faz o seguinte: não, vamos fazer um teste agora, Acabe. Vou chamar o povo. E ele chama o povo, aproximou. Olha só o que o texto está dizendo. Verso 21, 22. Então Elias exclamou diante do povo: sou o único dos profetas de Yahweh que restei. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está sozinho. Às vezes a gente olha: puxa, quantas pessoas foram convocadas, só tem nós aqui. Deixa eu te falar, Jesus precisou apenas de 120. Existem 7.000 que não se prostram a Baal. Existem 120 espalhados sobre a nação brasileira. E eu sinto que o Senhor vai levantar homens fiéis ao Senhor, verdadeiros profetas, que vão arregimentar quartéis generais, preparando massa crítica em cada estado da nossa nação. Cada estado da nossa nação, uma massa crítica a partir da qual o Espírito Santo pode cair. Ele pode cair, a igreja vai se levantar cumprindo plenamente a sua missão. Mas para isso a gente precisa tomar decisões. Ele chama os profetas de Baal e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, pegue 2 novilhos, vocês vão pegar o novilho, vão colocar sobre o altar, não vão atear fogo e vão clamar ao Senhor de vocês. E eu vou fazer a mesma coisa. O que ele estava propondo? Ele estava propondo um teste. Se está todo mundo clamando e não está acontecendo algo, alguma coisa está errada. Em 24 anos que pessoas estão orando dia e noite e coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque talvez tinham coisas erradas e Deus está trazendo, está ajoelhando, trazendo à tona para que haja purificação. Então ele fala: vamos fazer esse sacrifício. Aí o povo começa, corta o novilho em pedaços, coloca sobre o altar. Olha só o que ele diz no verso 24: invocareis depois o nome do Senhor vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahweh, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu. Vamos fazer assim, verso 25: Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um novilho e preparei o primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho, o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu, e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído.
Eles clamavam incessantemente, adoração e intercessão contínua, 24/7. Eles começaram 6 horas da manhã, foram até meio-dia, nada aconteceu. Elias falou: gritem mais alto. E o povo dançava, o povo gritava: uau, yei, shu. E eles cortavam o seu corpo com facas, sacrifícios. Aquela sala de oração virou um frenesi, que talvez lembre muitos de nossas conferências, onde um fogo falso é gerado, e saiu dali, não tem mais nada, não tem transformação, não tem vida, não tem viúva sendo visitada, não tem morto sendo ressuscitado. Estamos afastados da missão, e a única maneira de cumprirmos aquilo que o Senhor estabeleceu é com a glória de Deus pisando na terra, é com o poder de Deus nos tocando, o mesmo poder do primeiro Pentecostes nas nossas vidas, o último Pentecostes da história. Só que não adianta só orar, não adianta clamar, não adianta só ficar num frenesi, e pode ser que nada aconteça. Tinha profetas, de meio-dia até as 3 horas eles estavam profetizando, e o que aconteceu? Nada, até o momento em que Elias, ele prepara o sacrifício, e ele começa a preparação do altar. Olha só o verso 30, então Elias convocou todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se aproximou, e Elias, leia comigo, e Elias recompôs o altar que havia sido edificado. Olha só que interessante, quando a gente olha a maneira que os profetas de Baal edificaram o altar, a palavra de Deus diz que eles construíram um altar. Quando a gente lê esse versículo, está passando a ideia de que Elias construiu um altar. Ele fez o quê? Ele recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído no passado. Querido, uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações, os nossos sacrifícios, se levarmos em consideração tudo aquilo que foi oferecido ao Senhor, pelos nossos pais que foram fiéis ao Senhor. Isso daqui está falando da destruição de um desejo de pioneirismo, uma destruição de uma vanguarda. E o que eu mais tenho visto são profetas, pessoas que ministram e que se acham os detentores da mensagem. Deus está falando: ei, eu respondo, mas eu respondo quando as gerações estão unidas. Há 20, 30 anos tinha sido edificado um altar no Monte Carmelo, um altar que foi elevado pelos pais, e Deus recebeu a adoração. Mas ao longo dos últimos anos, aquele altar foi destruído, foi derrubado. Ontem eu cheguei para o Mike, e eu falei: Mike, fala sinceramente comigo, quando tudo aconteceu na casa de Davi, e você viu as coisas desmoronarem, qual foi o sentimento no seu coração? Você acreditava que você retornaria ao Brasil? Ele: jamais. Eu acreditava na mensagem, mas não imaginava que eu ia fazer parte dela novamente. 2022, outubro de 2022, Deus nos conecta novamente com palavras que foram liberadas sobre a nação brasileira há 20 anos atrás. 24 anos atrás, temor do Senhor, sacerdócio de todos os santos, o avivamento dos últimos dias, a missão do Messias. Sabe, nós precisamos levantar esses altares que foram derrubados, que foram edificados no passado. A glória de Deus se manifestou, mas homens derrubaram. É tempo de restaurar esses lugares, é tempo de restaurar essa mensagem. Nós precisamos nos gastar, Léo, nos gastar para fazer essa mensagem chegar à igreja brasileira. Essa tem que ser a razão da nossa vida. Quando Isaac, ele se colocou e chegou na terra de Gerar, a palavra de Deus diz que ele não busca edificar novos poços. E o que mais tem nessa geração são jovens, pastores, querendo edificar novos poços, enquanto o objetivo de Isaac
foi desentulhar os poços que foram edificados pelo seu pai. E o que a gente viu aqui acontecer, vocês estavam aqui ontem, é o cumprimento do primeiro passo da restauração de um altar na igreja brasileira. Deus trazendo esses homens novamente, que se mantêm fiéis, que foram muito importantes na história, e o depósito de Deus na vida deles não acabou, porque são pais, filhos, anciãos profetizando juntos, os filhos profetizando o que os pais veem, o que os jovens veem e o que os velhos sonharam. Então o que eu estou me gastando nesses dias é perguntar: o que você tem sonhado, Mike? O que você tem sonhado, Haroldo? Deus nos deu um presente de receber pessoas aqui, homens que cooperaram em toda a história, 30 anos para trás. E o que eu tenho perguntado, André, quais têm sido os seus sonhos? Eu quero me gastar para cumprir esses sonhos. Eu quero me gastar para cumprir a palavra profética, porque eu já cansei de colecionar profecias. Eu quero ser alguém que cumpre profecia e que coopera para o desfecho da história. Quando Salomão recebe o projeto de Davi para construir o templo, 2 pilares sustentavam o pórtico: Boaz e Jaquim. Sabe quem foi Boaz e Jaquim? Bisavós de Salomão, avós de Davi. Davi está falando: filho, você vai edificar o templo, mas se lembre que o templo do Senhor e o pórtico é sustentado por aquilo que recebemos dos nossos pais. Não estamos construindo nada novo. Nós nos gastamos para ser a continuação de alguém que nos antecedeu. A igreja, ela vai caminhar da mesma maneira que Jesus. O nosso modelo nem é, sabe, os nossos avós, os nossos bisavós. O nosso modelo é Cristo. Precisamos resgatar essa mensagem. Quando a gente olha a profecia de Malaquias 4:5, enviarei Elias, converteria o coração dos pais aos filhos. Eu fiquei me perguntando por que Elias é um modelo de preparação. Porque ele preparou Eliseu, ele está preparando uma próxima geração habilitada. Mas não foi apenas porque ele preparou Eliseu, foi porque ele honrou tudo aquilo que tinha sido edificado antes dele. A gente só consegue preparar uma próxima geração se a gente tiver uma continuidade com quem nos estabeleceu até aqui. E sabe, isso precisa gerar decisões práticas na nossa vida. Eu sinto que a igreja brasileira, ela cresceu. Nós, garotos de 24 anos atrás, 20 anos atrás, recebemos um nível de iluminação naquela época, fomos despertados. E a igreja que o Senhor estava levantando não coube mais dentro da instituição. Várias igrejas surgiram, várias comunidades surgiram, e a gente começou a edificar as coisas com base em rompimento de alianças. E não tem como a gente preparar uma próxima geração com aliança rompida lá atrás. Então o Senhor está falando, é dia de voltar. É dia de voltar. Talvez os homens nem estão enxergando mais, mas Eli também não enxergava. Mas Deus fez cumprir toda a palavra que saía da boca de Samuel, porque ele honrou Eli até o último dia. Esse é o segredo de caminhar na porção dobrada. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 3, Josafá, rei de Judá, com o rei de Israel, com o rei de Edom, eles estavam sendo perseguidos por Moabe, falta de água, os animais estavam morrendo, eles estavam desesperados, porque estavam na iminência de perder a guerra. E aí Josafá pergunta, não há profeta em Israel a quem possamos perguntar, consultar o Senhor? E aí responde, sim, tem Eliseu, filho de Safate. Abre comigo, 2 Reis, capítulo 3, verso 1, 2 Reis, capítulo 3, verso 1. 2 Reis, capítulo 3. Senhor.
verso 11, perdão. Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Elisha ben Safat, Eliseu, filho de, e que molha as mãos de Elias. Então vamos dizer, está aqui Eliseu, filho de, que como discípulo derramava água sobre as mãos. Isso está falando da característica dos homens proféticos, da igreja dos últimos dias, a igreja dos primogênitos que vai caminhar sobre a porção dobrada. E o segredo, a chave para caminhar sobre a porção dobrada está em honrar a geração que nos antecedeu, Safate, e honrar o ministério de alguém que nos antecedeu. Molhar a mão significa refrescar o serviço. Então o Senhor está falando, não tem porção dobrada, não tem poder para aqueles que estão edificando com base em ruptura de alianças. Isso precisa gerar temor no nosso coração, porque talvez muitos de nós aqui vamos precisar retornar aos pastores que nos antecederam e pedir perdão. Ah, mas fizeram isso comigo. Não interessa. Ah, mas eu fui. Não interessa. Por quê? Porque o que Deus vai fazer nesses últimos dias depende de homens com relacionamento de aliança. Vocês estão entendendo? Segunda coisa que eu vejo aqui, 1 Reis, volta para 1 Reis, capítulo 18. A palavra vai dizer agora na sequência: sobre as quais havia chegado a palavra do Senhor, afirmando: Israel será o seu nome. Segunda coisa que Elias faz, diferente da prática dos profetas de Baal. Primeira coisa, ele não parte construindo um novo altar, ele parte a partir de um altar que já foi edificado. Segunda coisa que ele faz, Deus ordena: pega 12 pedras. Quem eram aquelas 12 pedras? As 12 tribos de Israel. A gente está falando do reino de Israel, 10 tribos, mas Deus está falando: pega mais 2 pedras. Por quê? Porque o meu nome é reconhecido quando o meu povo está reunido, não fragmentado, não dividido nas suas casinhas, nas suas igrejinhas. Não tem várias igrejas de Vitória, tem uma só igreja aqui. O meu nome, o meu poder, o meu caráter, a minha beleza, ela é revelada quando a minha igreja se reúne na cidade, formando uma massa crítica, a partir da qual o Espírito pode ser derramado. E a partir desse derramar, o Senhor vai levantar uma igreja gloriosa em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Espírito Santo, nação brasileira. O Senhor vai ser reconhecido entre as nações. Ah, Senhor, nos ajude a entender isso. Cristo é glorificado. Cristo será glorificado quando de fato formos um. E isso implica, porque é tão importante ter vários líderes e pastores aqui, porque isso implica a gente ter que aprender a trabalhar junto. Porque é muito fácil a gente trabalhar separado. É muito fácil a gente criar as nossas programações. É muito fácil a gente criar os nossos 1000 ministérios, a igreja crescer, a gente ter um nome, formar um império, mas isso não é igreja, isso é Babilônia. Língua dividida. O Senhor quer que tenhamos a mesma disposição de coração. O que Deus vai fazer não é para uma comunidade chamada Juntos por Ti, isso é só um nome que Deus deu para cá, para essa família de fé. Não vai acontecer no tempo de cura, sabe, na comunidade da cruz, vai acontecer na igreja. E isso às vezes vai implicar, César, talvez a gente deixar a igreja com alguns irmãos por uns dias,
e a gente se trancar semanas e orar, buscando ouvir do Espírito o que Ele tem para esse lugar, para que os ministérios sejam habilitados nesse lugar. Quando a gente olha a carta às 7 igrejas, cada igreja ela recebe parte da revelação do Cristo. O Cristo por inteiro, o Cristo total, só é revelado quando olhamos as 7 cartas juntas. Isso mostra que o Cristo em Vitória, ele só vai ser revelado quando aprendemos a comer junto, a conviver junto, a se amar, a se perdoar, a estabelecer nossos encontros juntos. E isso vai implicar uma série de decisões, como cancelar certas atividades que talvez não vão mais fazer sentido. No ano passado, na virada do ano retrasado para esse ano, o Senhor falou comigo: vocês querem ver o sobrenatural em Vitória? Esteja disposto a mexer na estrutura. A gente estava ensinando aquela passagem do paralítico, que ele é colocado sobre o teto, é removido o telhado, e ali ele é curado. O Senhor falou comigo: se vocês quiserem ver o sobrenatural, a minha glória cair em Vitória, estejam dispostos a mexer em tudo. Eu não sei vocês, mas eu estou disposto a remover o que for, para que a glória de Deus se estabeleça na cidade de Vitória, para que céus e terra, uma fusão, como o Mike falou ontem, uma fusão aconteça, e não aconteça apenas por alguns meses, seja sustentável, uma reação em cadeia, que termina quando? Na volta do Senhor. Mas para isso, essa massa crítica, ela precisa crescer. A massa crítica é a massa mínima para que uma reação de uma arma nuclear, uma bomba nuclear aconteça em cadeia. Esses dias o Senhor me levou a pesquisar sobre arma nuclear. Que doideira, e não foi por causa da guerra. Filho, eu vou te ensinar o princípio, para que uma reação nuclear, uma fissão nuclear aconteça em cadeia, tem que ter uma massa crítica, que o Mike tanto fala. E dentro dessa massa crítica, você tem elementos chaves que precisam ser enriquecidos, aperfeiçoados. Não, meus irmãos, talvez você não esteja entendendo. Deus está nos colocando aqui juntos para sermos enriquecidos pelo Espírito, aperfeiçoados para que Ele venha e uma reação em cadeia seja sustentável, não fique apenas num local, não cabe no imóvel o que Deus tem para fazer na cidade. Uma igreja que cura enfermos, que levanta paralíticos, que dá a vista aos cegos, que anuncia e prepara o caminho do Senhor. Aleluia. Unidade. Precisamos aprender a trabalhar juntos. Quando o Senhor levanta Elias, a escola de profetas, que foi edificada por Samuel em Ramá, 1 Samuel 7, ela tinha sido paralisada. Os profetas tinham sido perseguidos, estavam em caverna, não tinha mais serviço profético. Você vai ver que no desenrolar dessa história, escolas, núcleos proféticos são levantados em Betel, em Gilgal, em Jericó, no Jordão. Ele começa a levantar e preparar uma próxima geração, um povo que se movimenta de maneira síncrona, harmônica. E eu parece que vejo o Senhor formando escolas de profeta em Vitória, Campos, Macaé, sabe, Presidente Kennedy. O Senhor vai começar a levantar uma confraria de profetas em toda a nação brasileira. Só que isso exige trabalho, isso exige jogar de lado o nosso ego, crucificar o nosso ego, entender que cada um aqui tem uma porção. Cada um aqui tem uma porção da parte do Senhor. Enquanto o Emerson falava, eu via ele ser banhado de um renovo. Há 20 anos atrás, eu e Emerson, a gente trocava ideia pelo MSN, Messenger. Nem imaginava que a gente estaria aqui junto. E a gente compartilhava coisas sobre a casa de Davi, sonhos, aquilo que o Senhor estava falando conosco, ainda garotos. E eu sei também que o Felício tem essa história, essas conexões. Esses homens impactaram casa de Davi, Gregório, o pessoal de Montemor, Haroldo e seus irmãos, os Walkers. Esses irmãos, eles prepararam um caminho
talvez naquela época não souberam caminhar juntos. Naquela mesma época tinha adoração e intercessão, tinha arrependei-vos, mensagem do Gregório, você tinha uma casa onde materiais do profético estavam sendo publicados, coisa que ninguém alcançava no Brasil. Você tinha a igreja brasileira em Contagem, se dividindo nas casas, culto nas casas, só que essas coisas não se conversavam, e Deus está falando: ei, líderes dessa geração, é tempo de ajuntar as pedras, é tempo de resgatar essa mensagem, e não é parte dela, é toda a mensagem completa. Uma igreja que vive o evangelho nas casas, que comunica a glória de Deus nas casas, mas também está nas ruas, está nos hospitais, está nos presídios. Uma igreja que está preparando conteúdo para alimentar uma multidão, que vai chegar um dia que as pessoas vão ter fome da palavra de Deus e não encontrarão. Não tem mais tempo para perder tempo. A gente se arrependeu das obras da carne, mas a gente precisa assumir responsabilidade, porque o verdadeiro arrependimento é aquele que gera mudança e transformação, não apenas uma tristeza, um remorso. A tristeza segundo Deus, o Espírito Santo, ele ministra a tristeza segundo o coração de Deus, que gera transformação, mudança em nós. Aleluia. Terceira coisa que eu vejo aqui, verso 18, capítulo 18, perdão. Aleluia. Verso 33. Arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma vez, e eles o fizeram. Segunda vez, de novo ordenou: fazei-o pela terceira vez, e eles assim o fizeram pela terceira vez. Gente, pensa comigo aqui, o que Elias estava querendo que acontecesse? Estava querendo que caísse fogo, e o fogo é a representação da glória de Deus. Vamos lá, o que Elias estava querendo? Estava querendo que Deus respondesse com... O que é fogo? É a manifestação da glória de Deus. Tá bom. O que derramar água em cima do novilho ajuda no fogo? Ajuda ou atrapalha? Por que Deus manda tacar água? Para mostrar que não adianta forjar para que venha fogo. Não adianta a gente querer forçar nas nossas reuniões, bater cabeça, cortar pulso, se contorcer, porque o fogo só vem quando um altar é completamente preparado e sobre o altar, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não adianta a gente querer fogo sem sacrifício. Não adianta a gente querer fogo levando a vida de qualquer maneira, no conforto da nossa vida. Tem que ter renúncia. E se a gente está falando de uma última semana, se a gente está falando de densas trevas invadindo a terra, isso vai exigir de nós renúncia. Agora a gente precisa abraçar as pequenas renúncias hoje, para que a gente esteja apto às grandes renúncias amanhã. E eu renuncio hoje, quando eu digo para o meu ventre: você não vai comer o que você quer hoje. Pastor Emerson falou, a necessidade da igreja aprender a jejuar. Se o ventre nos governa, qualquer coisa nos governa. Se a nossa boca nos governa, qualquer coisa nos governa. Então, uma maneira da gente estabelecer o domínio próprio nas nossas vidas é dizer: ventre, você não me domina. Hoje não vai ter comida, amanhã também não. Jejum, vivo, santo e agradável a Deus. E não é jejum para dizer: eu estou jejuando tantos dias. Eu sempre falo aqui, quando a menina de 14 anos, no ano passado, uma menininha desse tamanho, ela entrou, uma legião de demônios se manifestou, e a gente levou ela para a salinha, para expulsar o demônio. 7 mulheres tentaram, junto comigo, expulsar o demônio, os demônios, na menina, e vou te falar uma coisa: não conseguimos.
A gente ficou tão desesperado, porque foi um atrás do outro falando, legião, dando gargalhadas. A gente ficou 2 horas, nada. Depois desse culto de domingo, a gente se juntou lá na sala, e a gente falou, não adianta. Se a gente não abraçar o estilo de vida de jejum e de consagração, a gente não vai conseguir expulsar os demônios que atormentam essa menina, que atormentam as pessoas que estão... Ontem, meus irmãos, quantos feiticeiros passaram na rua nessa madrugada? Tentaram colocar macumba aqui, e eu não quero expulsar eles, eu quero expulsar o demônio que está dentro deles. Eu quero entrar dentro dessas casas e ver paralíticos sendo levantados e pessoas recebendo a salvação. Só que isso só vai acontecer se de fato a gente abraçar o estilo de vida de jejum. A gente renuncia nas pequenas coisas, quando a gente deixa de dormir algumas horas para gastar tempo aos pés do Senhor. A gente renuncia a nossa vida quando a gente abre mão do nosso dinheiro, que alimentaria só a nossa família, para alimentar o irmão que está passando por dificuldade. A gente renuncia quando a gente abre mão de pequenas coisas. Quando o Senhor colocar a gente para correr, não pode ter ouro e prata no cinto. Tem que estar justo. O que o Senhor fala com os discípulos em Mateus 10? Ei, não levem uma túnica a mais, não levem sacola, tirem as coisas do cinto. Para quê? Vocês precisam estar leves, não tem plano B. Não tem plano B, César. E eu falo para mim, não tem plano B. O Senhor está separando. Assim como Ele fez com Paulo. Paulo volta de Corinto. Ele volta da igreja de Corinto e ele viu que a missão do Messias não estava sendo cumprida. E ele se desespera. Ele faz um voto de nazireado. Ao final desse voto ele raspa a cabeça. Depois ele vai para Éfeso. Ele trabalha durante um tempo em Éfeso, até o momento que Deus diz, e o Senhor separou Paulo para o ministério integral. E Paulo começou a preparar profetas em Éfeso, cerca de 12 profetas, que foram espalhados para Macedônia, foram espalhados para a igreja na Grécia, foram espalhados em Roma, para vários locais, para cuidar da igreja do Senhor. E é isso que Deus vai fazer nesses dias. Quantos estão me entendendo aqui? Diga comigo, não tem plano B. Não tem porta de emergência. Fechem as portas de emergência e taquem fogo, porque o Senhor vai tacar fogo no meio de nós. Não tem para onde correr, não tem para onde sair. Agora, o que o Senhor falou para jogar fogo sobre o sacrifício? Além do sacrifício, também água. Qual era o problema daquele período de 3 anos e meio? Era a ausência de água. E o que Deus está pedindo para colocar no altar? E quantos litros o Senhor está pedindo para colocar no altar? 36 litros. Num tempo onde a água está valendo ouro, onde está tendo falta de água, Deus está falando, renuncia. Sabe qual é a verdade que o Senhor traz para mim? Não queira do Senhor nada que você não esteja disposto a renunciar primeiro. Não queira do Senhor nada que você não esteja disposto a renunciar primeiro. O Senhor está falando do seu coração nesses dias? O que o Senhor está te pedindo nesses dias? A palavra de Deus diz, verso 36, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou e exclamou, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da sua parte que realizei todos estes atos de fé mediante a sua palavra. Essa foi a oração de Elias. Quando você olha os profetas de Baal, eles estão orando o dia inteiro e nada acontece. Nada acontece. Elias está fazendo uma única oração, mas olha o que precede essa oração de Elias. A palavra de Deus diz, olha Elias, derrama água sobre o sacrifício uma vez. E ele fala, derrama água de novo sobre o sacrifício pela segunda vez. E pela terceira vez o Senhor fala, derrama de novo água sobre o sacrifício. Quantas vezes? 3 vezes Daniel orava durante o dia. 3 vezes Samuel responde a Eli. 3 fala de constância.
Não se trata de adorar, interceder dentro de uma sala durante 10 meses. Se trata de manter a constância na devoção ao Senhor, sem vacilar entre o Senhor e outros amores. Quais têm sido os amores na sua vida que você precisa confessar e se arrepender nessa noite? O Senhor quer perseverança nossa. Se a gente perseverar em buscar o Senhor e preparar o altar da maneira que o Senhor está nos pedindo, Deus vai fazer com que a glória dele caia sobre a nossa nação. E Elias não está orando o dia inteiro aqui. Ele está fazendo uma oração simples. Ele está dizendo: ó Deus Pai de Abraão, de Isaque, Jacó, ó Pai nosso. Ele continua: que Israel saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, ou seja, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Ele está fazendo uma oração com 14 palavras. Não significa que a gente não precisa orar muito. Não, mas a oração é uma resposta à revelação que temos de Deus. Quanto mais compreendemos quem Deus é, mais nos colocaremos diante dele. E se prepararmos o altar na medida correta, com cada coisa em seu lugar, vai bastar uma simples oração para Deus tacar fogo na cidade de Vitória. E quando Deus tacou fogo aqui no altar, a palavra de Deus diz que o fogo caiu, lambeu toda a água, consumiu até as pedras. Irmão, pedra é combustível, sim ou não? Não. A gente olha para a pedra, muitas vezes a gente acha que pedra é empecilho. Pedras, dificuldades, pedras são barreiras. Muitas vezes a gente olha para a igreja hoje, a gente vê um monte de pedras, de empecilhos, de dificuldades. Mas quando a glória de Deus vier, todos esses empecilhos vão ser instantaneamente consumidos. Não há nada que ele não possa resolver. E quando o fogo de Deus cai, a nação clama: só o Senhor é Deus Todo-Poderoso! Só o Senhor é Deus Todo-Poderoso! Vai chegar um dia na nação brasileira que a sociedade vai clamar, que a igreja vai clamar: só o Senhor é Deus! E quando o povo clama, prostrado, Elias desce para o vale de Quizon e ele destrói os profetas de Baal. Os profetas de Baal estão com dias contados na nossa geração. Deus está expondo, Deus está joerando, Deus está purificando. E quando acaba esse período, Elias chega e fala com Acabe: Acabe, come, sobe, come e bebe. E Acabe vai comer e beber, enquanto Elias está subindo a montanha para se prostrar com o rosto em terra. Está falando: em tempo que está todo mundo comendo e bebendo, existe um povo que está se consagrando em jejum e vai clamar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Parece que não tem chuva nenhuma, parece que não tem nada caindo. 4ª vez, 5ª vez, mas vai aparecer uma nuvem no céu, uma pequena nuvem, sinais que já estão surgindo de que uma tempestade, uma chuva de restauração está vindo sobre a terra. Aleluia. Versículo 46. Então o poder de Yahweh, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Eu sinto que nós vamos entrar num tempo de aceleração e não temos tempo para perder. Nossos cintos não podem estar folgados. E eu sinto que tem uma série de coisas que a gente precisa ajustar nesses dias. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas, capítulo 16, para a gente fechar. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 43. A palavra de Deus diz assim: então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com a sua família. Esse versículo tem falado muito comigo, porque mostra o desencadear dos passos de Davi no processo de restauração da presença em Sião. A arca é trazida para Sião, estabelece
288 músicos, 4.000 porteiros para ministrar diante da presença. Eles são colocados, sendo liderados por Emã, Gedutum, Asaf. As famílias ministram diante do Senhor. E logo depois de estabelecer esses serviços de adoração de noite, a palavra de Deus diz: então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para a sua casa, a fim de abençoar e passar um tempo com a sua família. Não tem como a gente viver dias de glória se a glória de Deus não entrar dentro das nossas casas, não tocar os nossos filhos, se a gente não gastar tempo de qualidade com eles, para prepará-los aos pés do Senhor. Moisés quis salvar uma geração e esqueceu de circuncidar os seus filhos. Se não fosse a sua esposa, seu filho não ia ser circuncidado. Deus está falando: não adianta querer salvar a nação brasileira, querer salvar uma geração, se a gente não der atenção dentro da nossa casa e fazer a bênção chegar lá. E para quem estava aqui no ano passado de noite, o Senhor nos parou por isso. Foi a partir desse momento aqui, na vida de Davi, na vida de Elias, que as coisas começaram a correr. Foi nesse tempo aqui, depois de trazer a arca, que Davi colocou Mefibosete na mesa. Davi venceu os inimigos. Está falando um retrato, uma pedagogia de como Deus vai fazer com a igreja, cumprindo plenamente a missão, até o dia da manifestação do reino de Deus na terra. Mas não tem como a gente acreditar que a glória de Deus vai vir sem uma preparação exata do nosso altar. E a minha oração é que Deus, Ele faça essas mensagens que você ouviu durante esses dias, seja a partir do Mike, a partir do Denis, pastor Emerson, pastor Denis, de outros irmãos que ministraram aqui. Minha oração é que essa palavra, ela ganhe raiz no seu coração. Porque, irmãos, a gente não tem mais tempo para perder. A gente não tem mais tempo para perder. E esse arrependimento verdadeiro, ele é refletido pelo assumir de uma responsabilidade em cumprir a preparação do altar e a grande comissão. Fecha os seus olhos nesse momento. Comece a pedir para Deus trazer à tona tudo aquilo que precisa ser ajustado no seu altar. Eu quero chamar aqui meu pai para fazer essa oração, junto comigo. Eu quero chamar aqui também um pré-adolescente, se tiver, para fazer essa oração junto conosco. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesse instante. Tendo a certeza que o Teu coração, Senhor Jesus, está inclinado a nosso favor. Ó Deus, nós queremos nos unir, Senhor Jesus, gerações, Pai amado, coração com coração, Senhor, derramando nossos afetos, derramando, Senhor Jesus, as nossas experiências um para com o outro, Senhor Jesus, formando uma unidade, Pai, formando só homem, Pai. Ó Deus, perdoa-nos, Pai amado, porque muitas vezes nós negligenciamos, Senhor Jesus, essa tão bela oportunidade, Senhor Jesus, de relacionar um pai com filho, filho com pai.
Ó Deus, nos dê da tua graça, Senhor Jesus, derrame sobre nós o teu Espírito. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, renovar, Senhor Jesus, a alegria dos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa trazer saúde, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer cura, perdão, Senhor, libertação, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer, Senhor Jesus, um renovo. Ó Senhor, derramado o teu fogo sobre nós, Pai amado. Ó Deus, aleluia. Derramado o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Ó Deus, derrama sobre nós. Derrama sobre nós teu Espírito, Pai. Ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, ouça a nossa oração, Senhor. Ouça a nossa oração, Senhor. Eu sei que é a oração dos nossos pais, que já estão contigo, Senhor, ainda estão vivas diante de Ti, Senhor Jesus. Atende a oração, Senhor, deles, Pai amado. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Canta lá, vai te cantar lá. Oh. Ah, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus. Ah, Pai, derramado o teu Espírito, Pai, como chuva serôdia, como chuva de verão, Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor, eu agradeço por estar aqui na frente, eu agradeço por ter sido escolhido. Eu sei que muito tempo atrás eu ouvia muitas coisas na rua e eu quero falar que eu agradeço por tudo, o ministro que você fez, as promessas que você fez por mim, Senhor. Eu quero derramamento nessa igreja, igual as visões que teve aqui, Senhor. Ó Senhor, não é à toa que vemos visões. Você mostrou que os anjos vão descer e vão vir. A gente está escalando o monte e estamos chegando no final, Senhor. Ó Senhor, eu agradeço por tudo que você fez. Muitas pessoas novas vêm aqui cada dia. Muita gente está sendo abençoada e estão sentindo o que você guarda para elas. Eu agradeço por tudo que você fez, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Te damos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de recebermos tanto de Ti, pelo Teu amor, pelo Teu carinho para conosco, pela Tua bondade em nos guiar, Senhor, e nos levar para um lugar de arrependimento. Cumpre em nós o Seu querer, Senhor. Cumpre em nós, Senhor. Una, Senhor, as gerações, pais, jovens e crianças, sonhando novamente, vendo, profetizando, dando continuidade às Tuas obras, às obras do Pai. Libera do Seu fogo sobre nós. Consuma-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Aviva, desperta-nos e aviva a Tua obra, ó Senhor. O Senhor disse que no segundo dia nos avivaria e ao terceiro dia viveríamos contigo. O Senhor disse em Oséias 6 que a sua chuva viria, que o Senhor viria como chuva serôdia, a chuva que rega a terra. Libera, Senhor, sobre nós. Libera sobre nós.